Você, policial, penal, feminino, masculino, servidor do IAPEM, vem para a associação do MAFRA. Esse homem está aí no dia a dia defendendo a tua condição melhor de vida. Ele não tem um interesse maior do que esse, porque ele também é um policial penal. Né? É só uma questão de se ter uma vida mais tranquila. Não tão tranquila, porque aí no inferno, aí onde vocês trabalham, na panela de pressão, nunca vai se ter. Mas vai se ter, pelo menos, aquelas condições de se defender melhor, de trabalhar com menos insalubridade e tudo mais. O Mafra está aqui. Mafra, continuando nosso papo, obrigado aqui por a gente conseguir fazer esses dois programas, já que o assunto realmente é de interesse da sociedade. Eu queria iniciar esse segundo programa falando daquela área agrícola, Mafra, que tem lá de trás do IAPEM. Eu lembro que ali se plantava de tudo, e de tudo ali dava. Né? Está abandonada ou ainda existe algum serviço ali que poderia ser utilizado dentro do próprio IAPEM? Frota, essa pergunta eu quero responder com números. Hoje, a horta tem um preso. O que um preso pode fazer numa horta? Penitenciário agrícola, tu coloca um preso para trabalhar, tem um preso no registro. Pocilga, que é o que cuida da questão do... Aliás, o local é conhecido como Pocilga, né? Isso. Não, porque tem 3 setores aí, da penitenciária agrícola. São 4. Você tem a Pocilga, tá? A Pocilga tem 16 apenados. É o que cuida dos porcos. Tem o aviário, tá? O aviário deve ter uns 2 apenados. E a pecuária tem 6. Como é que esse número, se você juntar tudo, vai dar 20 pessoas, vai dar 30. Como é que 30 pessoas podem representar uma penitenciária agrícola? A associação defende um número maior de presos? Com certeza clara e absoluta, porque nós temos o entendimento seguinte: quando você pensa no sistema penitenciário de forma global, você não pode pensar só na questão da segurança. A segurança ela é número 1, mas o número 2 precisa ter o trabalho de ressocialização. Isso se dá com trabalho, botando o preso para ocupar a mente, para produzir para a sociedade. Essa é a ideia, a ressocialização, coisa que não acontece. Agora, Mafra, falando ainda da situação da agrícola lá, do local agrícola, né, nós temos outros fatos que a população sempre se perguntou muito. Tantos homens, a cadeia está cheia de profissionais, que por um caso ou outro, por uma situação ou outra, até mesmo ali de uma fatalidade, né, um profissional, um pintor, um eletricista, um carpinteiro, um padeiro, ele terminou tendo que ir para o IAPEM. Né? E está lá, e está ocioso, né, Mafra? Por que nunca foi criada uma situação de se criar oficinas, de se criar uma padaria, né, que a penitenciária pudesse ter, o IAPEM pudesse ter o seu próprio sustento? Hoje o orçamento, né, ainda quase que permanece o mesmo, 1 milhão e pouco. 800 mil vai para a cozinha, meu irmão, onde todo preso reclama da comida, né? E por que nunca foi? A associação não poderia levantar essa bandeira de se criar, se ocupar a mente desse preso trabalhando lá dentro, até mesmo porque a gente sabe que cada dia, 3 dias trabalhado, né, ele progride um dia na pena dele, não é verdade? Sim, a solução para isso, de forma resumida, a palavra é gestão, tá? Porque o que acontece? Existe recurso no fundo penitenciário, além do dinheiro que o governo do Estado ele repassa obrigatoriamente, que é 1.200.000, que 840 mil vai para a alimentação. Que é o orçamento do Isso. Restando aqueles outros valores lá, 400 mil, para as despesas rotineiras. Mas você tem um fundo penitenciário que prevê esse socorro aí, para você investir em situações da ressocialização do apenado. E aí, quando se fala em ressocialização, você fala em trazer projetos, questão da panificação, você pode da carpintaria, cursos técnicos de eletricista. Você tem como fazer isso, mas a gestão tem que focar e aí tem que trabalhar muito, correr atrás. Em cima disso, a gente sabe que hoje o IAPEM tem uma logística muito boa. Viaturas, e muitas viaturas. Algumas abandonadas, jogadas, outras funcionando muito bem.
né? Não seria viável já acabar com essa situação de se ter uma oficina terceirizada e se utilizar até presos também para uma oficina, uma manutenção, a construção de um galpão? O IAPEM tem muito espaço, a gente sabe que tem. A construção de um galpão para que esses carros, esses veículos fossem consertados lá mesmo, não sairia mais barato. A associação também não se preocupou nessa situação? Nunca pensou nisso, Mafra? É outra visão que nós concordamos, nesse mesmo viés de necessidade, mão de obra e necessidade. Mão de obra, você tem apenados que foram para lá, condenados por alguma situação, que são formados nessa área aí. Você poderia aproveitar essa mão de obra em prol do Estado, devolvendo para os cofres públicos essa questão aí do trabalho. Então, sim, é necessário, porque você tem uma despesa extra aí, que você poderia estar economizando esse valor aí, e ainda poderia formar outros internos nessa área. Só para você ter uma ideia, o mínimo, que é uma cobertura para proteger as viaturas, não tem, ainda mais uma estrutura para consertar essa viatura. Agora, Mafra, uma perguntinha também que não quer calar, chegou para a gente aqui, a gente não pode deixar de fazer. A gente sabe que dentro do IAPEM existe a droga, existe a arma, né, aquele risco fatal, né, e não é uma cegonha que vem deixar lá dentro, né? Passa pelos portões. Como é que a associação hoje vê isso, toda essa situação da entrada da arma, da droga, do ilícito para dentro do cadeião, Mafra? Certo. Eu creio que a própria história, os registros históricos, fala os fatos. Qual é o fato? Nós já tivemos, no caso, servidores que foram achados na situação e foram cortados. A partir do momento que a gente encontra alguém fora do procedimento, é cortado. Então, enquanto a gente não encontra, a gente fica investigando. Então, historicamente falando, e mundialmente falando, você tem aí a questão dos servidores corruptos, que tem que ser combatido, que creio eu que está sendo combatido, através da inteligência. Até no meio de Jesus, infelizmente, tinha Judas. No meio de todas as profissões, infelizmente, tem o tomate podre, mas ao ser detectado, tem que ser retirado. Porque essa pessoa, ele vai atentar contra a minha vida e contra a vida de todos. Com certeza. Só que tem um porém. Infelizmente, existe uma imagem muito negativa, que é uma coisa generalizada que não pode acontecer, generalizar o policial penal nessa situação. Por quê? Deus o livre. Se todo mundo fosse corrupto, como algumas pessoas absurdamente falam, não teria mais preso lá. Isso é verdade. É uma minoria, sim, né? Perfeito. Uma minoria que termina trazendo prejuízos que não devia nem estar lá. Aí só para complementar, aí o que você tem? Registro de visitantes que foram pegos com material ilícito. Sim. O próprio apenado, aquilo ali é uma cidade, tem um número aí lá maior do que muita cidade aqui do estado. Então você tem um fluxo do interno entrando e saindo. Nesse fluxo de internos também foi achado material ilícito. Mafra, nós temos lá no IAPEM também, que devem ter já alguns associados, o GTP, Grupo Tático Prisional. Eu lembro um tempo, até cheguei a fazer algumas revistas lá, quando o BOP fazia, que antigamente só era o BOP que fazia e fazia com muita moral. E o GTP se preparou ao longo dos tempos e também já faz isso, já faz aquelas batidas, né, encontra os ilícitos e tudo mais, de uma maneira até muito eficiente, né? O GTP tem o pessoal necessário, o número de pessoas, de policiais penais necessário para cumprir essa missão, que é uma missão de ponta perigosa dentro do IAPEM? Eu entendo que o GTP, hoje, ele não tem as condições necessárias em efetivo e em material para desempenhar melhor ainda as suas funções. O material que você fala é colete? Isso, né? Perfeito. Porque existe várias armamentos tecnológicos, materiais de proteção, de última geração, eficiente, que é usado pelos exércitos aí, que eles poderiam estar utilizando. Polícias especiais. Perfeito. Então, existe a necessidade. Só que eu vejo que não é só isso. Existe a necessidade de uma regulamentação também,
para que nós possamos ter... O que é o grupo tático? É aquele cidadão que pega uma corda, ele consegue subir na corda, pula para o outro lado e vai A corda que você fala dentro do IAPEM é chamada Tereza, feita de lençóis e de roupas, né? Fique bem claro. O que acontece? O policial penal tem essa capacidade, só que com o passar do tempo, o cidadão não vai conseguindo mais subir nessa corda. Agora, Mafra, falando dessa corda, dessa Tereza, vamos falar da Tereza, né? Aí, aliás, até teve um amigo meu que disse, Frota, por que não prende a Tereza? Porque aí acaba as fugas. Agora, o que acontece é o seguinte, essas cordas, tá certo? As paredes do IAPEM são no mínimo de 6 metros de altura, só para que você entenda, né? Existe, numa determinada distância, sem ponto cego, as guaritas. E há fugas por Tereza. Eles colocam um gancho de ferro na ponta dessa corda, feita de lençóis, que é chamada Tereza, e jogam, muitas vezes, são verdadeiros atletas. Eu nunca vi tanta pontaria para acertar de primeira vez. Né? Ali acerta e acessa pelaquela Tereza. Essa situação toda, Mafra, que traz uma fuga, traz duas, traz três, né? A associação nunca viu como prejudicial ao trabalho daquele que ali está na guarita? Frota, a pergunta é excelente. Antes do interno chegar na muralha, se eu conseguir enxergá-lo, eu vou evitar. Claro. Mas se eu não conseguir enxergar, só Jesus para me dar o alerta. Com certeza. Agora, como é que eu vou enxergar numa penitenciária em que você não tem iluminação adequada? A iluminação do IAPEM não, é zero, péssima, né? péssima, É verdade. péssima. Eu mesmo tenho uma ocorrência que eu estava lá... Não vou falar o setor para não mostrar a parte frágil, né? Claro. Se bem que tem inúmeras partes frágeis, mas... Não, mas é só os 4 lá do IAPEM que são frágeis. O resto é tranquilo. O que acontece? Eu não conseguia enxergar. O que acontece? Eu ficava no pé da guarita ali, pelo menos, tipo assim, eu vou pelo menos tentar ouvir alguma coisa. Ponto cego total. E no truvo, no escuro. Pedi, passei rádio para a portaria, olha, faz a ocorrência aí. Manda botar um refletor. Eu já voltei 3 plantões lá e não tem um refletor. Agora, Mafra, falando dessas situações, né, a gente vê ali aqueles policiais penais tirando plantão naquelas guaritas, né? Guaritas que, desde que eu me entendo aqui e conheço o IAPEM, permanece da mesma forma, sem nenhuma condição, né, de trabalho. É a chuva, é o sol, é a muriçoca, é a abelha, é os besouros, é o diabo que acontece ali com aquele agente que está ali, né, numa situação que não pode se retirar do local, tem que estar ali. Como é que a associação não pode fazer alguma coisa em melhoria? A gente vê em todas as outras cadeias, às vezes, né, ali uma sala mais fechada, um ventilador, coisa parecida, para ajudar o trabalho daquele policial, Mafra? Perfeito. O que acontece? Eu fui em loco, nas guaritas. Já tirou serviço na guarita? Tiro, direto. Tiro né? Serviço. O que acontece? E a guarita é o seguinte, tem uma nota de empenho no valor de 418 mil reais, salvo engano, 2017. Para melhoria dessas... Reforma das guaritas e questão do sistema hidrossanitário. Nós estamos em 2020, maio de 2020, nós temos 2 guaritas reformadas, só que essas guaritas ainda não oferecem as condições necessárias porque... Não foram terminadas. Ela, no meu entendimento, foi pintada, mas não está em condições. Porque quando chove, eu estava lá, o vento veio, trouxe a chuva para dentro. Então fizeram uma maquiagem. Não tem vidraça. Essas que foram reformadas não tem vidraça. O que acontece? Você precisa ali de um lavabo, você subiu a escada, precisa lavar a mão. Na pandemia, higiene, lavar a mão, subir a escada. Você precisa também do mictório, que é aquela questão da pessoa precisa fazer a questão de urinar, né? Passa ali 2, 4 horas, dependendo da situação. E precisa ter um bebedouro. É o mínimo que se espera para alguém que vai ficar 4 horas, 2 horas, 4 horas, isolado. Ele precisa, pelo menos, do mínimo necessário de condições para, com dignidade, poder exercer as suas funções. Agora, Mafra, a gente falando aqui do IAPEM, aqui de Macapá, a gente sabe que existe anexo, como do IAPOC. Né? A associação deve trazer alguns associados de lá, com certeza. Vai existir também uma preocupação para uma melhor condição de trabalho desse seu associado, do policial penal, lá no interior do estado? Não tenha dúvida disso. Nós iremos buscar sentar. Eu ainda não sentei para falar com o pessoal do IAPOC por questões de condições, né? Financeira, no caso.
que a associação nasceu agora e a gente ainda está se estruturando. E mesmo com todas as dificuldades, nós temos aí para mais de 26 ofícios encaminhados, várias lutas registradas em documento e na imprensa, e nós vamos buscar sentar com o colega e fazer um relatório das condições de serviço e ser essa voz que ele precisa que seja ouvida. Porque atrás da muralha, a sociedade não sabe o que acontece. Isso é uma verdade. E olha, só complementando novamente, eu não me canso. Nós estamos aqui com o Mafra, que é o presidente da Associação dos Policiais Penais, e você, que é um policial penal, feminino, masculino, vem para a associação, vem fortalecer essa associação para que você tenha condições melhores de trabalho. Porque aqui não é só a associação, é uma representação que fala, que reivindica, que está aqui, ó, cara, conversando com você, coisa que às vezes o sindicato não faz. Então, ele tem compromisso. Ele está comprometido com você. Por isso, esse meu pedido, porque eu tenho muitos amigos, policiais penais, amigas, né, que a gente sabe da vida sofrida. É o que eu já disse no começo do programa. Saem de casa sem saber se voltam, porque trabalham num local de grande tensão, né, numa situação. Trabalhar nem tanto não quer, é uma profissão, mas o problema é o local hoje, de grande tensão, com poucas condições, com insalubridade, e isso não pode continuar. Venha para a associação, venha com o Mafra, que com certeza a tua vida de repente pode melhorar. Mafra, existe fugas facilitadas dentro do IAPEM? Do meu conhecimento não tem. E isso aí, tudo que o senhor tem me perguntado, eu busco ser verdadeiro, eu não tenho conhecimento de nenhum. O que a gente tem é o seguinte, que nossos companheiros assumiram as muralhas, né? E nós estamos dando a vida, no caso, arriscando a vida todos os dias, para evitar o máximo. Tentativa existem, mas a gente tem sempre rechaçado. Agora, se existe alguma facilitação, eu não tenho conhecimento. Mafra, uma perguntinha também que não quer calar. A gente sabe que daqui a lá tem uma festinha no pavilhão, né? Movida a biricutico, né? Certo. Aquela bebida artesanal feita, e quando é feita mesmo numa produção, parece a Antártica, parece a Skol. Uma produção grande, ela é enterrada para fermentação, em baldes, em garrafas, PET e tudo mais. Nunca ninguém vê isso, Mafra? O que acontece? Só para dar uma ideia aqui, Frota, como você mesmo falou, 400 apenados no F1. 2 policiais penais para cuidar de 400. Agora observa. Já respondeu. O professor diz que 50 alunos para ele é demais. Agora imagina 400 presos para 2 policiais. É verdade. Mafra, o povo pergunta. Boa tarde, presidente. É só uma pergunta. Vocês trabalham tranquilos ou estão temerosos? Com certeza existe a tensão, né, do policial penal, ainda mais nesse período agora, que nós temos 2 situações que eu vejo que ela é agravante. Você tem a redução do policial penal devido à questão da pandemia, tá? E você tem a elevação das situações de amotinamento do apenado por conta das restrições que ele está tendo. Restrições essas que nós entendemos como necessária, como a questão da visitação, que a nível de Brasil foi suspensa. Então, naturalmente, vai ter, não que a gente concorde, mas vai ter o aumento das situações de amotinamento dos apenados, e com a questão da redução do policial penal, do efetivo, você vai ter esse agravamento dessas tensões. Estamos conversando aqui com o Mafra, o presidente da Associação dos Policiais Penais lá do IAPEM, da ASPOL, né? da PENAP. Você venha para a PENAP, você vai ter uma vida melhor. Nós vamos rapidinho, fica ligado, a gente volta já. Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola, paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola, uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação.
Mafra, muitas ameaças de preso aos policiais penais? Historicamente falando, nós tivemos aí a questão do nosso companheiro Clodoaldo, que foi assassinado. Então, com certeza, a questão das ameaças, ela é diuturna. Toda vez que você vai fazer uma tranca, uma destranca, você tem aquele princípio de ameaça, com aquela palavra de ameaça, mas também existe as ameaças feitas de outras formas, de uma forma mais veemente, mais ofensiva, que não vem a público, porque, na verdade, ela vai para a questão da investigação. Voltando aqui com o nosso amigo Mafra, presidente da ASPOL PENAP, que é a Associação dos Policiais Penais do IAPEM, aqui no Amapá. Venha para a associação você também. Mafra, foi criado 7 facções no Estado, estão instaladas lá dentro do IAPEM. Nós consideramos como o câncer, né, da segurança pública, a questão do crime organizado, né, porque a facção é o crime organizado. Então, nós precisamos, quando eu falo nós, eu estou falando do Estado, né, da gestão, do governo do Estado, do policial penal, da sociedade, da justiça, um todo. Né? Nós precisamos trabalhar no sentido de que a lei de execução penal seja cumprida. O preso não pode ser organizado por facção dentro de penitenciária. O Estado ele tem que continuar fazendo a questão do fortalecimento, continuar não, começar a fazer o fortalecimento do policial penal, que foi criado o policial penal para ser o braço forte do Estado. Porque um servidor terceirizado, ou sem imunidade policial, ele ficava fragilizado diante do crime organizado. Agora, como policial penal e com devido amparo do Estado, a gente tem como fazer frente a isso e ir destruindo essa situação. Agora, Mafra, vamos voltar a um assunto que no nosso primeiro programa até que tu começou a falar e interessa falar um pouco agora com mais detalhes. A gente sabe que o número de presídios é interessante para o policial penal, porque ele traz aquela folga, aquela tranquilidade no que diz respeito. Olha, se aqui tem capacidade para 30, só fica 30. Então, se é criado um novo presídio, é muito bom, como esse que vai ser inaugurado agora nesse segundo semestre, como prometem as autoridades. E aquele que foi projetado para ser construído lá no quilômetro 17, o que você pode falar como presidente da associação? Segundo eu fiz o levantamento, são 44 milhões, dos quais 33 destinado para a construção desse presídio. Esse dinheiro já veio, Mafra? Esse dinheiro, pelo que foi, eu vi numa entrevista do diretor, ele estaria sendo empenhado. No final de agora 2019, ele falou que seria empenhado, né? A gente sabe que tem todo um procedimento. O terreno foi conseguido pelo senador Davi. A associação também já foi lá no Novo Horizonte, ver toda aquela situação lá que foi criada para a saúde, aliás, foi muito bem criada aquilo ali, e os policiais penais que ali trabalham, também trabalham com tranquilidade? Eu fui pessoalmente, né, conversei com alguns colegas, a situação lá, comparada com o que era antes, ela melhorou, né, a questão mas existe ainda alguns problemas que devem ser resolvidos, de caráter de gestão, tá? Mas que aí o nosso papel de associação é fazer o levantamento, cobrar com documento e divulgar para a imprensa, porque nosso trabalho, a lei diz, a questão da publicidade, da divulgação. Um assunto que a gente passaria muito tempo conversando, mas aí vamos só para as perguntinhas aqui finais. O dia de visita dentro do cadeião é sempre um dia mais tenso? Sempre, sempre, sempre. O próprio apenado, ele sabe que qualquer tipo de motim vai culminar no fim da visita. Então, geralmente não tem motim, mas você tem o trânsito. O trânsito de, por exemplo... Muito liberado, né? Perfeito, perfeito. Você vai ter o trânsito ali, às vezes do preso pulando do muro para o outro, porque tem muralha lá dentro que ela é baixa. Entendi. Ela é baixa, né? É essa muralha que o pessoal não enxerga. Ela é baixa, o preso pula. Então você vai ter ali situações de que o preso está pulando para o outro muro, ou seja, são situações que geralmente não acontecem no plantão normal. Eu não lembro qual é o pavilhão, mas tinha um pavilhão lá que tinha um cara, que era preso, que era educando, que ele abria cadeados, ele sabia abrir
e ensinou a muita gente. Então, à noite estava liberado. Todo mundo saía da cela, ia jogar dama, ia jogar baralho, ainda tem essa situação lá, não, né? O pessoal chamava ele de Chaveiro, né? Chaveiro. Esqueci até o nome dele. Osmar, Chaveiro, uma coisa assim. Chaveiro. Não vamos falar o nome. Tudo bem. O que acontece? Quando ele ensinou isso para os demais apenados, virou uma febre dentro da penitenciária isso. Aí o que acontece? Nós, na época, cobramos da administração que os ferrolhos, porque a chave ficava o cadeado na cara do preso. Ele metia a mão e pegava. Entendi. Aqui do lado. Então afastaram. Pedimos para afastar. Afastaram. Só que no F2, eles não puderam mexer porque lá o prédio praticamente é podre. Se mexer, pode desabar a laje cai tudo. Cai a grade, então, né? nesse pavilhão, não tem esse ferrolho afastado, recuado, que a gente chama, nem no UFC. Só para nós tem. dois aqui, algum boato dentro do IAPEM de túnel sendo cavado ou não? Não. Nós temos a orientação, sempre que fizer chamada, dá uma entrada na cela para ver se não tem indícios de terra, né? Entendi. Isso é um procedimento que a gente aprende desde o curso de formação. Entendi. Mas a gente não tem, graças a Deus, não tem visto indício de nada disso, né? Mafra, na sua opinião, na opinião do presidente da associação da Aspol PENAP, o que você poderia falar para a gente da atual gestão? Eu digo o seguinte, falta comunicação, a gente manda ofício, não é respondido, a gente quer solução para os problemas, a única comunicação que eu recebi de alguém ligado diretamente à gestão foi um achincalhamento, isso foi ontem, e uma ameaça de que eu serei encaminhado para a corregedoria. Então, o que resta fazer com uma gestão que não dialoga, que não conversa, que não busca ouvir a voz daquele que está clamando? Então, eu entendo que existe a necessidade primária, é comunicação, primária. Mafra, olhando para as câmeras agora, não perca essa oportunidade de falar para um futuro, um próximo, em poucas palavras, associado. Convide aí o policial penal para se associar hoje na Aspol. O que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte, a associação ela já mostrou para que veio, ela está cobrando. Nós estávamos há 3 anos no silêncio, mesmo diante das mazelas que lá estão, e mesmo diante da falta de benefícios para a categoria. E nós estamos mostrando para a sociedade o que acontece por trás daquela muralha. Isso vai trazer benefício para o policial penal, isso vai trazer benefício para a sociedade, até para o apenado, porque o que nós queremos é um local salubre, condições de serviço. Então, só que tem um ditado que diz, uma só andorinha não faz verão. Estou fazendo a minha parte, farei minha parte, mas tem algo que compete a você. E se você não fizer a sua parte, você não vai poder cobrar depois. Conversamos, né, aqui com o Mafra, que é o presidente da Aspol PENAP, nesses 2 programas, trazendo esses esclarecimentos. Acho que foi bastante esclarecedor hoje a vida do policial penal dentro do IAPEM. Para que você tenha ideia de como as coisas funcionam, com as imagens aqui do Nonato. Lá na edição, meu amigo Douglas Chucre. Bota é para quebrar. Olha, chegamos ao final do nosso programa, prometendo voltar amanhã, a partir das 3h30, aqui no 24, nesse mesmo canal. Sempre com uma boa entrevista. Fica ligado. Obrigado pela audiência, boa tarde. Nós estamos, né, aqui com Deus e que você também fique com Ele. Até amanhã. Obrigado. Negative K, nothing further, just Kitty Cabby in the corner.